é que teríamos entrevista. E hoje temos nosso primeiro entrevistado. Vamos ver? A paz do Senhor, meus irmãos! Hoje nós vamos fazer a nossa primeira entrevista. Exclusivo, hein? Mas antes de qualquer coisa, nós vamos rodar a nossa vinheta, hein? Agora eu vou chamar o nosso primeiro convidado da nossa primeira entrevista. Vou chamar aqui o tio Nata. Tio Nata, gente. Tio Nata vai estar dia 12 aqui na nossa igreja D3 Riachos. Dia 12 de outubro. Vai estar na tarde das crianças, né? Vai estar ministrando para as crianças, tarde de louvor, de brincadeiras. E é isso. Vamos para nossas perguntas. Tá tudo bem, tio Nata? Quer falar alguma coisa, irmão? Tá crente? Crente, graças a Deus. Pergunta. Tio Nata, como e quando você descobriu que tinha o dom do ministério infantil? Então, Stephanie, né? Então, desde tempo eu recebo, quando eu saio para as igrejas por aí, né? Profecias que Deus iria me levar e me usar para me levar a palavra dele, né? Mas até então eu nunca tinha descobrido de que forma que ele ia me usar, né? E certa vez teve um congresso na igreja no qual eu congrego, aqui na Decolina, em Biguaçu. E aí, esse ciclo de oração. E aí, o pastor, na época, era o pastor Rodrigo Alves, ele teve a ideia de levar as crianças lá para trás, até para as crianças ter o culto delas, né? Ter o momento delas. E aí eu me prontifiquei para ficar um desses dias de culto lá, fazendo culto para as crianças. E eu lembro que na época eu me preparei bastante material assim de pregação, ensaiei fantoche em casa e nesse dia que era o meu dia para mim ficar com as crianças, eu fui lá e fiz, né? E o pastor Rodrigo, ele disse que na metade do culto, quando a preletora da noite estava pregando lá, ele foi lá na salinha lá atrás e viu eu lá trabalhando com as crianças, ele disse: "Nossa, tio Nata parece que já faz anos que faz esse trabalho com crianças, né?" E na verdade era a minha primeira vez. E aí no outro dia ele comentou comigo: "Olha, eu vi você ontem pregando lá e Deus tem um chamado grande na tua vida." E aí eu disse: "Será, pastor?" Ele disse: "Tem sim, tanto que é verdade isso, que daqui um mês eu vou fazer um culto de criança e você vai ser o pregador." Aí eu disse: "Mas como?" "Não, te vira." "Como? Não sei, te vira." E aí eu acreditei nessa palavra dele, né? Acreditei nesse que ele estava dizendo que é um chamado de Deus. E me preparei e comecei a estudar uma história, comecei a ver um look pro meu personagem, um nome. E aí saiu o tio Nata. E aí eu lembro que eu preguei a primeira vez e depois ali não parei mais. Aí eu vi que um Deus estava no negócio e estamos aí até hoje já há 6 anos levando a palavra do Senhor para as crianças. Viu, gente? Pensa demais ver tio Nata exercendo o chamado de Deus. Tio Nata, quais atividades você exercia na igreja antes de se tornar um pregador infantil? Então, eu na verdade já estou na igreja já desde os meus 20 anos, né? Então já passei por alguns setores, né? Já trabalhei como líder de jovens bastante tempo, líder de adolescentes, eh, líder de escola dominical, lí- líder de missão, já fiz trabalho na rádio. Sim, a gente já fez alguma coisa pro Senhor, né? E agora algumas coisas. E agora no momento estamos pregando aí para as crianças e se Deus quiser até a vinda dele. Graças a Deus. Tio Nata, o Ministério da Pregação é um importante instrumento de conversão não só adulta, como infantil. Durante esses anos, você provavelmente conheceu né, histórias lindas. Qual mais lhe marcou? Então, na verdade, a gente já teve várias situações que nos marcou, né? Mas agora, assim, de memória, assim, me vem a lembrança de uma vez que eu estava pregando em uma igreja, lá na cidade de Laguna. Não vou dizer o bairro, até para preservar a criança, né? Mas eu lembro que eu preguei aquela noite sobre pecado, sobre que
para entrar no céu, né? Nós teríamos que estar com nossos corações limpos e teríamos que aceitar Jesus, essas coisas, né? E eu lembro que no final do culto, uma criança, mais ou menos de uns 8 anos, ela me chamou e disse: Tio Nata, posso falar com o senhor? Eu falei: sim, claro. Então, tio Nata, tudo isso que tu falou, que é pecado, que não permite nós ir para o céu, eu faço. Disse: sério? E o teu pai sabe disso? Não, meu pai não sabe disso. Porque até se eu contar para ele, ele vai me bater. Mas, Stephanie, ele fazia, ele não era mentir, não era assim, não existe pecadinho e pecadão, né? Não existe mais, sim, mas era pecados, tipo uma criança de 9 anos, eu assim fiquei arrepiado. Eu disse: não acredito que tu tá nesse caminho. E aí eu falei assim: eu vou orar por você, para que Deus te ajude, para que Deus te liberte. E eu creio que Deus fez a obra, porque a Bíblia diz que aquele que pede perdão dos seus pecados, se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. E isso me marcou porque, olha só, ele já tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, como eu disse. Então, tipo assim, ele estava 9 anos, 9 anos de vida convivendo com o pai e com a mãe dele. Mas ele não teve a confiança, a coragem de contar o que ele fazia para os pais dele. E eu, uma pessoa estranha, que ele conheceu há 1 hora, né, na igreja que eu estava lá pregando, e ele teve essa coragem de vir e abrir o coração dele. Então, me marcou e eu vejo que eu estou no caminho certo, e eu sou, através da minha vida, eu sirvo de instrumento aí para abençoar muitas crianças, muitos pais também. E é isso aí. Mas tem várias outras situações aí que, se a gente fosse contar, ia virar um filme. Agora nós vamos para nossa última pergunta. Tinata, como é o momento de preparo, os momentos de estudo para o culto? Então, na verdade, até estava comentando com o tio aqui, que antecedeu aqui na nossa live aqui, que estava pregando hoje aqui. Ser pregador para criança não é fácil. Parece que é, mas não é, né? Além de tu buscar de Deus uma palavra, né? Como os outros pregadores normais faz, tu tem que, além de buscar a palavra, tem que buscar essa palavra numa linguagem infantil para que as crianças consigam entender. E além da palavra infantil, tu tem que buscar recursos. Porque você hoje falar de Deus para uma criança, se você não tiver um recurso, um visual, você não consegue segurar a atenção delas. Normalmente você, sem recurso nenhum, uma pregação normal, você consegue segurar a criança, isso por estudo já. Máximo 10 minutos. Passou disso, você já não consegue mais segurar a atenção delas. Então você tem que buscar recursos, além da tua história, dentro da história você tem que buscar recursos para que você, no que você estiver pregando, elas estejam, além de estar escutando, elas têm que estar vendo. E isso é difícil. Mas, pela graça de Deus, até aqui, o Senhor tem nos ajudado e nós temos aí conseguido sair por aí, pregar às vezes 40, 50 minutos e as crianças ficam ali 50, 40, 50 minutos e às vezes até pedindo mais ainda. Sim. Gente, infelizmente acabou. Essa foi a nossa última pergunta e a nossa primeira entrevista de muitas que virão, se Deus quiser. Amém, Tinata? Amém? Amém. Amém. E é isso, meus irmãos. Obrigada pela atenção até aqui. Espero que tenham gostado, né? De novo, da nossa primeira entrevista. E como eu falei, Tio Nata vai estar dia 12 de outubro na D3 Riachos, na tarde das crianças, onde vai ter brinquedos e afins. E é isso, gente. Pai Senhor. Ah, verdade? Tio Nata vai estar dia 12, né? Tio Nata, faça um convite, Tio Nata, para as crianças. Então, a todas as crianças ali da Assembleia de Deus, de Três Riachos e região ali, estão convidados para o dia 12 de outubro, a partir das 14 horas, se fazer presente ali naquela igreja, que eu estarei ali, se Deus quiser, com todos os meus amiguinhos, com o meu fantoche, e eu tenho certeza que vai ser uma tarde abençoada, onde que nós vamos brincar, vamos louvar e vamos, é claro, falar muito de Deus para as crianças. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!
Necessitamos da cooperação dos irmãos com a cesta do amor. Não sabe como? Fale com a irmã Silvana ou o irmão João. Eles vão informar sobre o que precisamos. Dízimos, carneiro de missão e ofertas acertem com o tesoureiro irmão Marciano. E por hoje é isso. Fique atento nas programações e agenda. Tenham todos uma ótima semana. Que Deus vos abençoe.